Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Queridos irmãos, eu estou de volta em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus. Eu queria chamar a sua atenção a você que nos acompanha aqui nessa plataforma, que o Espírito Santo possa te visitar, que o Espírito Santo possa te fortalecer, que o Espírito Santo venha te levantar, que Ele possa te dar graça. E você que me ouve agora em algum lugar, independente do teu grau religioso, do teu segmento, independente de onde você se encontra, não sei quem é você que vai ver essa mensagem, mas tem uma coisa no seu coração: Jesus Cristo, Ele sabe exatamente quem você é. Talvez você que está me ouvindo agora, você está passando por um problema, que você está procurando resposta, você está enfrentando uma luta a qual você não está conseguindo resolver, você não está conseguindo solucionar, mas eu preciso, queridos irmãos, que você entenda: nada na nossa vida acontece por acaso. Tudo que nos acontece, Deus tem um propósito em tudo aquilo que nos acontece no nosso dia a dia. E se Deus tem um propósito, significa que Ele está no controle de todas as coisas. Faz como Davi. Davi disse: espera pelo Senhor e ainda o louvarei. Então espera pelo Senhor, descansa tua alma e deixa Deus fazer conforme é o propósito dele. Porque nunca vai acontecer como nós queremos. Sempre vai acontecer do jeito de Deus. Aliás, olha o que diz a mensagem. Romanos capítulo 8, versículo de número 26 diz assim: também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Percebe que a Bíblia aqui se refere sobre a intercessão do Espírito Santo. Se o Espírito Santo intercede por alguém, por que o Espírito Santo intercede? Por conta da fraqueza humana, como acabamos de ouvir. E quando é que a fraqueza humana se revela na vida de alguém? Sabe aquele momento que você se encontra de mãos atadas? Sabe aquele momento que você quer resolver um problema e você não tem como resolver? Sabe aquele momento que você procura a solução, a resposta e você não encontra? É exatamente esse momento em que o Espírito Santo intercede por alguém. Significa, se você está enfrentando um problema que você não está conseguindo solucionar, se você está vivendo um problema o qual saiu do teu controle, do teu domínio, se você está enfrentando um problema que está te causando preocupação, dor de cabeça, significa que é por esse problema que o Espírito Santo está intercedendo. Porque quando há algo que nós, humanamente falando, não pode fazer, o Espírito Santo entra em ação. Quando ele entra em ação, ele começa a interceder. E se o Espírito Santo está intercedendo por esse problema que está tirando a tua paz, por esse problema que está te preocupando, que está te causando aflição, por esse problema que talvez está te causando angústia, se o Espírito Santo está intercedendo, é porque Deus está no controle desse problema com o qual você está preocupado. Confia no Senhor. Não se desespere, confie. Veja, na nossa fraqueza, a fraqueza do homem é quando acontece algo que ele não pode resolver. A fraqueza humana é quando nós nos encontramos de mãos atadas diante de determinadas situações. A fraqueza humana, ela se revela quando a gente olha para um problema, a gente quer resolver, mas a gente não tem os métodos adequados para resolver aquilo. É a hora que o Espírito Santo entra em ação, começa a interceder e nos ajuda naquele momento qual nós mais precisamos. É o que Ele vai fazer com você que me ouve agora. O Espírito Santo está intercedendo pela sua vida. Ele está intercedendo por esse problema. Ele está intercedendo a prol das tuas orações. Confia no Senhor, não entre em desespero. Simplesmente confie, porque Ele está cuidando de todas as coisas. Olha o versículo 28, ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, esse problema que você está passando, Deus tem um propósito nesse problema. Se Deus tem um propósito por detrás desse problema, significa que Ele está no controle desse problema que está te acontecendo. Esse problema que está tirando o teu sono, Deus não somente tem um propósito por detrás dele, como nesse mesmo problema é exatamente por esse que o Espírito Santo está intercedendo por você. Como disse, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, se você ama a Deus, mesmo nesse problema que você está enfrentando, você não tem que se desesperar, se preocupar. Pelo contrário, se todas as coisas cooperam para o bem, então o que está te acontecendo, o que te aconteceu no passado, ou o que ainda vai te acontecer no futuro lá na frente, tudo é exatamente um propósito de Deus. Vai acontecer exatamente da maneira como Deus planejou. Se o Espírito Santo está intercedendo,
é porque Deus tem um plano nesse problema. Se o Espírito Santo está intercedendo, é porque Deus tem um propósito por detrás de tudo isso que está te acontecendo. O que você deve fazer é apenas descansar no Senhor e deixar que o propósito dele se cumpra. Porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, o problema, Deus tem um propósito por detrás dele. E é nesse problema o qual Deus tem um propósito que o Espírito Santo está intercedendo. Então vai acontecer exatamente como Deus planejou para que acontecesse. Não importa o que te aconteceu no passado, o que está te acontecendo no presente e o que ainda vai te acontecer no futuro. Exatamente o que te aconteceu, está acontecendo, vai acontecer. Deus tem um propósito por detrás de tudo isso. Porque é por esse problema que o Espírito Santo está intercedendo. E esse problema pelo qual o Espírito Santo está intercedendo vai acontecer exatamente como Deus planejou para que acontecesse. Tudo é plano de Deus. Tudo é propósito de Deus. Tudo é do jeito dele. Nunca é como nós queremos. Tudo acontece como Ele quer. Porque a forma como Ele age a prol da minha vida e da sua que me ouve é o melhor para mim e para você que me ouve. Nunca vai acontecer do nosso jeito. Então descansa no Senhor, porque o Espírito Santo está trabalhando. E quando o Espírito Santo está trabalhando, a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Então descansa no Senhor e você ainda terás muitos motivos para adorá-lo Todo-Poderoso e agradecê-lo por tudo aquilo que Ele está fazendo. Ele está trabalhando longe do seu alcance. Tudo coopera. Se você ama a Deus, tudo está cooperando exatamente para que o Espírito Santo interceda por você. Se você ama a Deus, tudo está cooperando para acontecer exatamente como Deus planejou. Tudo está cooperando para acontecer exatamente como Ele preparou para que acontecesse. Tá bom, meus amados? Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe. Boa reflexão. Forte abraço em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.